Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Separei essa videoaula para a gente falar um pouquinho, retomar tudo que a gente trabalhou já de função afim. Beleza? Vamos comigo? Então, nas últimas aulas, o que a gente fez? A gente primeiro apresentou a função afim a partir de situações problemas. Então eu mostrei alguns probleminhas, né, do dia a dia. O probleminha do táxi, lembra que eu falei que o táxi cobrava a bandeirada e mais um valor fixo por cada quilômetro rodado. Fizemos alguns exemplos. E aí depois que nós fizemos os exemplos, sem saber que as funções que eram criadas eram chamadas de funções afins, nós fomos defini-las. O que vem a ser a função afim então, professora? Você mostrou pra gente que a função afim é toda função do tipo f de x, que a gente também pode chamar de y, não é? Que era igual a vezes x mais b. O que a gente percebeu? Que o A e o B eram coeficientes, certo? E o que a gente sabia? Eram números reais. Com detalhe, o A era diferente de zero. Beleza, professora, a gente deu nome para esses coeficientes. O coeficiente A, galerinha, era o nosso coeficiente angular. E o coeficiente B era o nosso coeficiente linear. Prof, você mostrou pra gente que o A é justamente o coeficiente que está com o x, exato. E o B era o termo independente. Perfeito? Aí a gente começou a brincar, eu dei algumas funções para vocês e falei, gente, vamos primeiro então saber identificar quem é o angular e quem é o linear em cada um dos exemplos que eu coloquei para vocês. Primeiro exemplo, coloquei para vocês aqui, ó, f de x é igual a 3x menos 2. Galerinha, coeficiente A, quem é que está com o meu x? 3, prof. Coeficiente B, quem é que está sozinho? Menos 2. Beleza? Olha o próximo. F de x é igual a menos x mais meio. Gente, quem é que está com x? Prof, menos 1. Quem é o termo independente? Meio. Prof, a próxima. F de x é igual a menos x sobre 2. Opa, quem é que está com coeficiente, como coeficiente A? Quem é que está com x? Menos 1 meio. Prof, esse aqui não tem o B. Galerinha, posso escrever que o B é o zero, então? Mais zero? Perfeito. Já já a gente vai definir. A função, quando o nosso B não aparece, ela recebe um nome especial. Já vou mostrar para vocês. Mais um exemplo. Quem é o coeficiente A aqui nessa função? 2 quintos. Quem é o coeficiente B? Menos 4 terços. Tranquilo? Então o primeiro passo era você saber identificar os coeficientes. Quem está com x, quem está sozinho. Prof, você acabou de falar pra gente que eles recebem alguns nomes, tá? Então, o que a gente chama de casos especiais. Vamos deixar registrado no caderninho, que vale a pena. Quando a gente tem uma função, pessoal, em que o meu coeficiente angular B é zero, o nome que ela recebe é nada mais, nada menos que função linear. Beleza? Prof, mas tem situação em que a gente sabe que o B é zero, ok? E no gráfico, quando a gente desenhou, a minha função f de x, o meu y, era igual a x. Prof, quando a gente desenha no gráfico, y igual a x, ela é uma função diferente, ela é uma função especial. A gente já vai botar no gráfico. A gente chama de função identidade. Beleza? E quando a minha funçãozinha, o meu coeficiente A é zero, galera, ela recebe um outro nome especial. É o que a gente chama de função constante. Eu até brinquei com vocês. Um exemplo do nosso dia a dia da função constante, lembra? Que eu falei para vocês assim, pessoal, digamos que o rodízio de pizza está R$60, ok? Aí eu ainda brinquei com vocês. Se a pessoa comer uma fatia só, ela vai pagar quanto? 60. Se ela comer 5, 60. Se ela comer 10, 60. Aí eu ainda brinquei com vocês. Isso era um exemplo de uma função o quê? Constante. Para qualquer valor de x que você pensasse, concorda? Ela ia pagar sempre a mesma coisa, a mesma quantia. E aí eu ainda brinquei com vocês representando essa função graficamente. Lembram disso? Se o meu preço é o y e o meu x seria o número de fatias, independe do número de fatias que eu vou comer, eu vou pagar sempre quantos reais? 60, prof. Então, esse é o exemplo de uma função que constante, ok? Em que, na verdade, a minha f de x seria nada mais, nada menos que 60. Tranquilos, numa boa? Ah, professora, você quer uma função afim? Não, é uma função constante. Ah, prof, e a função identidade? Graficamente, a gente também poderia representar, não pode? Olha só, pessoal, se o x é 1, a imagem é 1, ó, y é 1. Então, pontinho aqui. Prof, quando o x é 2, o y também é 2.
outro pontinho. Quando x é 0, e assim por diante, menos 1, menos 1. Aí a gente verifica, ó, que a função identidade, na verdade, é uma reta, galerinha, que passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante, ok? A gente depois vai perceber que ela é uma bissetrizinha aqui, ó. Mas depois a gente vai falar sobre isso, ok? E a nossa função linear, a gente já sabe que o b é 0. Assim como o b aqui também é 0. Só qual é a diferença? Que o a é 1. Vem comigo, vamos brincar um pouquinho. A gente começou a brincar em seguida, depois que eu mostrei para vocês o que era a nossa função afim, eu comecei a brincar com valores, né? A parte numérica da função. Como assim, professora? Quando a gente definiu, galera, relação e função, a gente definiu usando os diagramas. Vamos retomar, não custa nada. E aí eu mostrei para vocês, pô, existe uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. E aí eu escrevi uma lei de formação para essa relação. E aí eu apresentei para vocês que, na verdade, essa relação era uma função. Lembra? O conjunto de partida era o meu domínio, o conjunto de chegada era o meu contradomínio, e onde eu me relacionava era a minha imagem. Lembram disso? Beleza, prof. Então existiam valores numéricos para a minha função. Como assim? Eu viro para você e falo assim, o que significa na função f de x, o que significa representar f de 3? Eu estou te perguntando o seguinte, ó, quando o meu x é 3, onde ele vai chegar? Qual é a relação que, né? Qual é a imagem que ele vai produzir? Ah, prof, então é só substituir? Exatamente, a função não é f de x? A função, galerinha, é f de x justamente por quê? Porque o meu y, a minha imagem, depende de quem? Do valor que eu dou para x. Prof, então fica 2 vezes o valor de x que ele pediu, menos 4. Perfeito, 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. Então significa que o 3 vai chegar aonde, gente? O 2. Então significa que graficamente, quando eu for representar essa reta, vai ser nada mais, nada menos que passando por este par ordenado. Quando x é 3, o y é quanto? 2. Maravilha? Ah, prof, então eu já entendi. F de menos 1, então agora quando x for menos 1, eu vou descobrir qual vai ser o valor da minha imagem. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 4, o pessoal vai dar quanto? Menos 6. Opa, olha o par ordenado então, que eu estou construindo. Quando x é menos 1, a minha imagem é quanto? Menos 6. Agora, olha a pergunta que eu faço, pessoal. O que significa f de x ser igual a 8? Prof, f de x é justamente a minha imagem. Então eu estou perguntando assim, ó. Saiu de onde para chegar na minha imagem quanto? 8. Ah, prof, então no lugar da minha f de x eu vou colocar quanto, gente? 8. E vou descobrir quem é o x que está levando a imagem até 8. Tranquilo? 8 mais 4, 12. Galera, 12 dividido por 2, adivinha quanto dá? 6. Então, quer dizer o quê, prof? Que o par ordenado 6 com quem? Com 8. Belezinha? Isso a gente trabalhou um pouquinho também nas primeiras aulas de função. Prof, você falou, você comentou graficamente com a gente essa ideia do zero da função. Eu fiz uma revisão no plano cartesiano com vocês. Custa nada a gente retomar aqui de novo. Mostrei para vocês o nosso plano cartesiano formado pelo eixo das abscissas, ainda brinquei com vocês, eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Vimos que eram formados 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eram eixos perpendiculares entre si, prof. Estamos retomando tudo. E aí, quando nós desenhamos o gráfico da minha função afim, nós percebemos que era uma reta, prof. E aí você mostrou pra gente, professora, que os dois principais pontos eram justamente onde interceptava o eixo y e onde interceptava o eixo x. Ainda brinquei com vocês assim, ó, valores de x e de y. Os principais valores, aí eu brinquei, quando x for 0 e quando y for 0. Vamos relembrar? Galera, esse par ordenado aqui, ó, esse pontinho onde corta o eixo x, vocês concordam que o y tem que ser 0? Eu não subo nem desço? Então ele vai ter um valor de x aqui, ó, que eu não sei quanto é.
Quando eu intercepto o eixo y, eu não ando nada para a direita nem para a esquerda. Então quem é 0? O meu x. E aí eu vou ter um y correspondente aqui. Beleza? Ou seja, a gente percebeu que o corte no eixo y, o meu x sempre tem que zerar. Aí eu mostrei bem assim para vocês, ó. Vamos generalizar. Mais uma vez. F de x é ax mais b, prof. Se eu tenho que fazer com que o meu x seja zero, 0 vezes a mais b, qual vai ser o valor de y para isso acontecer? Ué, professora, 0 vezes a dá 0. Sobrou quem? B. Aí vocês concluíram comigo que o corte no eixo y sempre será quem, gente? A, 0b. Ou seja, prof, na minha função afim, o termo é independente, o meu coeficiente b, né? Independente ali, o que vai ser o meu linear? Vai ser sempre o corte no eixo y. E aí eu demonstrei para vocês que para cortar o eixo x, obrigatoriamente o y tem que ser 0. Opa, prof, então se o y for 0, olha o que sobrava, ax mais b. Aí a gente brincou de descobrir o x. Opa, então menos b era igual a vezes x. Esse a dividindo ficava igual a menos b sobre a. Então os dois principais pontos, galera, para cortar o eixo y, o x é 0. Então o par ordenado é 0 e b. E para cortar o eixo x, o y é que zera, prof. E aí quando o y zera, sempre vai ser menos b sobre a. Beleza? Então ou eu monto a minha tabela numa boa, ou eu já uso o que você acabou de concluir. Amigo, considerando essa função afim, calcule f de x igual a 0. O que ele está te pedindo? Se eu estou fazendo com que a função f de x zere, eu estou pedindo para você calcular quem, gente? O que a gente chama de zero da função. Prof, então o corte no eixo x, que é justamente fazer com que o y seja 0, é nada mais, nada menos que o zero da função? Exato. Então eu estou te perguntando assim, gente, para eu zerar o y, qual vai ser o valor de x? Ah, prof, posso fazer assim então? Pode, ó. Subtraindo, vem somando, qual vai ser o valor de x? X vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Então, quando x for 2, o y é 0. Então, o zero da função é 2 e 0. Prof, pelo slide anterior, você falou pra gente que bastava fazer assim, ó. O zero da função, então, quem era? Menos b sobre a, concorda? Quem é o a e quem é o b? Vamos lembrar dos primeiros slides. A, coeficiente angular. B, coeficiente linear. Prof, o oposto de menos 4 dividido por a. Eita, 4 dividido por 2, adivinha quanto dá? 2. Prof, então eu posso fazer direto? Pode. Belezinha? Então o zero da função sempre quem é, gente? Na minha função zero, vou botar aqui para vocês, zero da função. Na minha função afim sempre será quem? Menos b sobre a. Beleza? O que a gente viu, gente? A gente tem como obter a função, seja através de um probleminha, uma situação problema, né, descrita para vocês, seja através do gráfico, ou através de pares ordenados que são apresentados para vocês. Beleza? A gente já viu que o gráfico é uma reta oblíqua, como essa aqui, por exemplo. Olha o gráfico que eu estou te dando. Primeiro passo, vem comigo na primeira aula de plano cartesiano, que a gente viu, que a gente retomou. Que par ordenado é esse aqui, galera? Eu ando quanto em x? 7, prof. E quanto em y? 7,5. Maravilha. Que par ordenado é esse aqui? Eu ando 2 e ando quanto em y? 5, prof. Galerinha, eu tenho dois pares ordenados, certo? A tua função é uma função afim desse tipo, ax mais b. O que eu quero que você perceba? Eu tenho dois pares. Quando o x é 2, o y é 5. Quando o x é 7, o y é 7,5. Ué, professor, então calma aí. Então vamos brincar aqui, ó. O meu y é 7,5. Quando o meu x for quanto? 7. Acabei de construir uma equação com duas incógnitas. Com outro par ordenado, prof, o y é 5. Quando o x é quanto, gente? 2. Adivinha o que você acabou de construir? Um sistema de equações. Vamos arrumar?
Esse sisteminha é assim, ó, 7A mais B é igual a 7,5 e 2A mais B ele é igual a 5. Revisei com vocês que você aprendeu a resolver um sisteminha linear desse tipo por adição ou por substituição. Aí eu ainda brinquei com vocês, galera, toda vez que você perceber que em cada uma das equações você tem uma das incógnitas com a mesma quantidade, basta fazer pelo método da adição, que seria multiplicar uma das equações por menos 1 e depois somá-las, ou já subtraí-las. 7,5 menos 5, prof, vai dar 2,5. Concorda? B menos B, zerou. 7A menos 2A, 5A. Ah, prof, então o A é 2,5 dividido por 5. Vocês concordam que 2,5, gente, é 25 décimos, dividido por 5. Ô, prof, isso aqui é divisão de fração. A gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Prof, dá para simplificar. 25 por 5 dá quanto? 5. 5 por 10, aqui dá 1 e aqui dá 2. O que você acabou de descobrir? Que o A vale quanto, gente? 1/2. Prof, se eu descobrir o valor de A, o que eu faço? Eu escolho uma das equações para achar o B. Vou pegar a segunda equação, ó. O dobro de A mais B tem que dar 5. O A deu meio, gente. Simplifica. 1 mais B tem que dar 5. Adivinha quem tem que ser B? 4. Que maravilha, prof. Então a função você acabou de descobrir que a lei de formação dela é nada mais, nada menos que AX mais B. Vamos lembrar o que a gente falou também dessa função? Prof, quando você apresentou pra gente o coeficiente angular A, você mostrou graficamente pra gente que o coeficiente A, se ele é um número positivo, obrigatoriamente a nossa função era o que mesmo, gente? Uma função crescente. Repara nesse gráfico, ó. À medida que eu vou aumentando o valor de x, o que está acontecendo com o seu y também? Está aumentando. Então ele era uma função crescente. Beleza. Vamos seguir? Olha o segundo exemplo. Ao invés de te apresentar o gráfico, eu te dou informações que servem da mesma maneira que se eu tivesse dado o gráfico. Como assim, prof? A sua função não é f de x? Quando eu falo para você que f de 1, quando x é 1, qual é a imagem? 8. Estou te dando o par ordenado. F de 4, eu estou te falando que quando x é 4, qual é a imagem? 2. Eita, professor, então na verdade você fez a mesma coisa, só que não apresentou o gráfico. Exato. O que eu quero que você escreva então? Quando o meu x for 1, o meu y vale quanto? 8. Então vamos lá? 8 no lugar do y é igual a vezes 1 mais b. Quando o meu x for 4, gente, a vezes 4 mais b, o meu y vale quanto? 2. Olha o método da adição mais uma vez para vocês. B menos B, galera, zerou. 1A menos 4A. Eita, poxa, professora, vai dar menos 3A. E agora, menos 8, me diz aí, com menos 2. Ô, prof, vai dar 8, desculpa, 8 menos 2, vai dar 6. Prof, 6 dividido por menos 3, adivinha quanto vai dar? Menos 2. Então, acabei de achar o valor de A. A deu menos 2. O que eu faço? Substituo em uma das equações. Vou substituir na primeira. 8 é igual a mais B. Prof, traz para cá. Qual é o valor de B, gente? 8 mais 2? 10. Opa, então qual é a minha função? AX mais B. Galera, só de olhar para o coeficiente A, essa função você sabe que por A ser negativo, ela obrigatoriamente será uma função o que mesmo? Decrescente. Maravilha? À medida que eu aumento o valor de x, a minha imagem diminui. Show, prof! Tarefinha para você treinar, galera. Te dou os pares ordenados. 3 e 1, 6 e 4. A sua função é uma função o quê? Afim. Prof, então ela é desse tipo aqui, é só pra gente brincar mesmo? Isso, galera, só para você fixar o conteúdo. Opa, quando x é 3, então 3 vezes A mais B, a minha imagem vale 1. Quando x é 6, 6A mais B, a minha imagem vale 4. Prof, vamos brincar? 1 menos 4, menos 3. B menos B, foi para o espaço. 3A menos 6A, menos
3A. Eita, poxa, prof, quanto vai ser o valor de A? O A só pode ser quanto? 1. Se o A é 1, substitui e acha o valor de B. 3 vezes 1, 3. Mais B tem que dar 1. Galera, B tem que ser 1 menos 3. B tem que ser quanto? Menos 2. Então, essa minha f de x vai ser quanto? F de x, calma aí, só arrumar aqui que a letrinha estava feia. É igual a ax mais b. Galera, só para a gente fixar, custa nada. Se o meu coeficiente a é 1, é positivo, função o quê? Crescente. Só para a gente lembrar, não custa nada também. Se eu quisesse representar graficamente, prof, só um rascunho, um esboço da minha funçãozinha y, eixo das ordenadas, eixo x das abscissas. O que a gente aprendeu? O B era justamente o ponto de corte de quem, gente? Do eixo y. Prof, então eu já sei que vai cortar aqui. Essa função é uma função o quê, gente? Crescente. Beleza? Então é algo desse tipo. Prof, como mesmo que a gente descobrir o valor desse carinha aqui, do corte, do zero da função, do corte no eixo x? Opa, prof, eu lembro. Um dos primeiros slides. Menos b sobre a. Galera, vamos lá. Menos, quem é o meu b? Menos 2, prof. Quem é o meu a? 1. Galera, menos 2 vira mais 2. Mais 2 dividido por 1, 2. Você acabou de fazer um rascunho do gráfico da tua função afim nessa letra A. Tranquilos? Você vai brincar depois e vai treinar para mim na letra B. Eu vou deixar o gabarito aqui em vermelho, tá? A tua f de x, só para você treinar depois. Na sua letra B, a tua f de x vai ser nada mais, nada menos que menos 3x mais 5. Treina para mim aí, belezinha? E mais uma. Prof, às vezes ele apresenta, né, não na forma do par ordenado direto. Mas eu já sei, prof, que quando ele escreve f de 2, é que quando x é 2. A imagem é quanto? 11. Você já entendeu. Quando x é menos 1, a imagem é quanto? Menos 10. É o mesmo raciocínio, pessoal. Opa, vou montar então. A minha função é uma função afim do tipo, ó, ax mais b. Ele escreveu aqui para você, ó. Tá aqui. Quando o meu x é 2, então 2 vezes a mais b, o meu y vale 11. Quando o meu x é 1, menos 1, então menos a mais b, o meu y vale quanto? Menos 10. Ah, prof, já tô craque. Faço por adição, vou subtrair. 11 menos menos 10, gente, vira 11 mais 10, 21. B menos B foi para o espaço. 2A menos menos A vira 2A mais A, 3A. Prof, 3 vezes 7 dá quanto? 21. Maravilha, volta para cá. O oposto de A mais B tem que ser igual a menos 10. Prof, B tem que ser então igual a menos 10 mais 7. B só pode ser igual a quanto? Menos 3. Qual é a minha função então? Ax mais B. 7x menos 3. Aí ele, para brincar com você, ele fala, então agora já que você achou a função, calcula aí para mim a f de 5. Ou seja, quando x for 5, qual vai ser o valor da minha imagem? 7 vezes 5, pessoal, 35. 35 menos 3, 32. Então significa que f de 5 vale 32. Galerinha, espero ter ajudado bastante cada um de vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!